Oi, tudo bem? Já vi muitas pessoas falando sobre esse bebê reborn, inclusive muitos psicólogos, e até agora eu não vi nenhum psicólogo falando favorável a isso. Geralmente eles falam que isso é prejudicial ao ser humano. Algumas pessoas falam que esses bebês, muito parecidos com o ser humano, parecido com um bebê de verdade, isso pode trazer algumas curas emocionais. Mas não é isso que os psicólogos estão falando. Eles falam que isso a longo prazo pode trazer muito prejuízo. Prejuízo para as pessoas que se envolvem com isso. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente buscar informação sobre essas coisas através da palavra de Deus, a gente chega a uma conclusão, eu penso que muitas pessoas já chegaram a essa conclusão, que esses bebês vão ser verdadeiros ídolos. E a Bíblia, ela proíbe as pessoas fazer ídolos, fazer imagens e adorá-las. É o segundo mandamento que fala: não farás para ti imagem de escultura, nem deve adorá-las e nem prestar culto a elas. É o que a gente vê acontecer em relação a esses bebês, porque a pessoa passa a tratar esses bebês como gente e passa até a prestar alguma homenagem a esses bebês, sendo verdadeiros cultos. E também as pessoas passam a adorá-los como se fosse bebê de verdade. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma idolatria. Mas por que Deus proibiu essas coisas? De pessoas fazer esse tipo de imagem, de escultura. A verdade é que Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E agora a gente vê o ser humano reproduzindo esses bebês conforme a semelhança de um bebê de verdade. Então isso passa a ser uma idolatria. E quando a pessoa se envolve com idolatria, isso mostra porque Deus proibiu que as pessoas se envolvam com isso. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente chega à conclusão por que Deus proibiu. Está aqui no 1 Coríntios, no capítulo 9, aliás, capítulo 10, no verso 19, verso 20, que fala: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Quando a pessoa se envolve com o ídolo, se envolve com idolatria, ele passa a associar os demônios. Ele passa a se envolver com os demônios, com práticas demoníacas. Isso traz grande prejuízo para o ser humano, porque o diabo não quer o bem do ser humano. O diabo ele não gosta da criação de Deus, principalmente do ser humano, que foi criado segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então ele usa essas coisas, usa esses ídolos para denegrir a imagem de Deus. Porque as pessoas que se envolvem com isso, elas passam a ser pessoas, eu não gosto muito de dizer essa palavra, mas essa é a verdade, passam a ser pessoas tolas, passam a ser pessoas idiotas ou imbecis. Na verdade é isso que acontece, é isso que o diabo quer. Porque como nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, o nosso Deus é um ser inteligente, inteligentíssimo, que criou o ser humano. Olha que o ser humano, ele é algo, a Bíblia fala que nós fomos criados de uma forma assombrosa. E até mesmo as pessoas, e até mesmo os médicos, eles ficam fascinados com a vida. Quando nasce uma criança, aquilo é algo extraordinário. Então ali existe uma vida, é uma vida que surge. Então isso realmente traz benefício para o ser humano, o nascimento, a vida que ressurge. Mas quando começa a se envolver com essas coisas, com essas imagens, com essa representação do ser humano, que na verdade são bonecos, que não tem nada de vida,
Então a Bíblia fala que quem se envolve com ídolo se torna semelhante a ele. Então a pessoa que se envolve com idolatria, com ídolos conforme esses bebês, ela torna semelhante a eles, porque eles não têm noção de nada. E a pessoa também passa a ser uma pessoa sem noção. Então se envolver com isso é muito perigoso para o ser humano. Não só Deus fala sobre isso, até mesmo as pessoas que estudam a mente humana sabem que isso é prejudicial. E quem conhece a palavra de Deus, quem acredita nesse mundo espiritual, sabe que o diabo está por trás de tudo isso. E o diabo, ele quer destruir o ser humano. Ele quer denegrir a imagem de Deus, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Satanás leva o ser humano a ser pessoas tolas, ele está denegrindo a imagem de Deus. É tudo que ele quer. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Portanto, não podemos envolver com essas coisas. Não podemos de forma nenhuma estar envolvido com o inimigo de Deus, envolvido com os demônios.